Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Direto da Redação. Hoje estamos com o Contreira, presidente do Cresce Mato Grosso. Seja muito bem-vindo ao Direto da Redação. Obrigado, Dalbian. Esse programa aqui muito enobrece o nosso estado e é um prazer, um privilégio estar aqui. Muito obrigado. Você que ainda não conhece o Direto da Redação, convido você a conhecer o nosso canal de streaming, que é o www.agroplus.tv, onde você tem acesso a todos os nossos programas na íntegra, até mesmo esse, certo? Então acesse lá para ficar ligado. Contreira, muita gente não conhece sobre o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, né? Vocês são responsáveis por quantos corretores aqui em Mato Grosso? Ativos hoje nós somos em 10 mil corretores, Dalbian. Existem 14 mil inscritos, porém alguns já se aposentaram, outros não estão mais entre nós, mas nós temos aí próximo de 10 mil profissionais ativos entre homens e mulheres e 1.400 empresas imobiliárias pelas quais também o Cresce faz a fiscalização. Para quem não sabe, Contreira, o que é o Cresce? Na essência, o Cresce foi criado pela Presidência da República, ainda na década de 60, para fiscalizar a profissão e para proteger a sociedade. Essas são as duas principais atribuições do nosso Conselho como autarquia pública federal. Porém, ao longo do tempo, né, de acordo com as grandes mudanças, inovações que o mundo tem passado, que o nosso país tem passado também, a gente vem se adaptando e colocando o corretor, o profissional corretor de imóveis, em evidência dentro de várias iniciativas, como a organização do espaço urbano, por exemplo, é uma ideia bastante perseguida por todos nós na contribuição aí dentro das gestões públicas dos municípios. Contreira, qual que é a importância de um órgão fiscalizador desse para o estado de Mato Grosso? Olha, eu digo que é a proteção mesmo, né? Hoje, infelizmente, Dalbian, tem muitos ilegais ainda na praça, né? Eu costumo falar que o ilegal é igual capim, né? Você combate ele, você passa veneno nele, você fiscaliza ele, você enquadra ele na lei, mas infelizmente acabam renascendo novamente. Então é um eterno combate, até porque se tem notícias pela imprensa e muito mais lá no Cresce por conta do envio das denúncias e das reclamações de muitas pessoas que têm o seu sonho interrompido aí de ter uma casa própria, né? Ou o sonho de comprar uma fazenda e infelizmente a documentação desses imóveis não estão de acordo com a legislação, com a legalidade. Isso tudo provém do ilegal. O corretor inscrito, o corretor fiscalizado pelo órgão, pelo Cresce, as imobiliárias, bem como as imobiliárias também, estes têm suas responsabilidades bastante assertivas, até porque eles são fiscalizados diariamente, eles são responsáveis pela saúde jurídica de qualquer negócio. Então, o nosso grande problema é o ilegal. Hoje é um combate incessante ao ilegal. E o que vocês fazem para combater esses profissionais ilegais? Nós estamos num momento de transição, né? Eu acho que a pandemia fez com que a gente andasse mais rápido nesse processo de mudança. Hoje todos nós sabemos que os crimes ocorrem de maneira virtual, do início ao fim. O famoso assalto à mão armada, né, no sentido figurado da palavra, ele raramente ocorre dentro do nosso segmento. Ele ocorre mais nas redes sociais, através da internet. Então a gente está mudando, está tentando organizar a fiscalização nossa, os nossos agentes fiscais, para que se adaptem a essas tecnologias de comunicação. Adquirimos alguns softwares, alguns deles muito próximos do que a Polícia Civil usa hoje dentro da inteligência, justamente para antecipar, para descobrir antes mesmo da denúncia chegar. Esse é o nosso grande desafio daqui para frente, uma fiscalização mais antenada com a tecnologia da comunicação para evitar que as pessoas sejam enganadas. Contreira, quanto tempo já que o Cresce está ativo aqui em Mato Grosso? O Cresce ele foi aqui em 1979, no Mato Grosso. Em 1978, nós tivemos a primeira associação de corretores, antes da existência do Cresce. Porém, por muitos anos ele ficou bastante tímido, né, muito internalizado. Hoje, depois de longos mandatos de antigos gestores, um deles ficou lá por 38 longos anos, né? E culpa é da classe que não se organizava para renovar esses líderes, né? Depois veio o segundo, né, junto comigo, inclusive,
Participei de 2 mandatos como secretário, depois como vice-presidente e agora como presidente, numa tentativa de inovar, de buscar soluções, de antecipar problemas, de conversar. Nosso mandato, nosso início de mandato, eu assumi dia 3 de janeiro agora. Então, portanto, nós temos aí pouco mais de 90 dias de gestão, mas com a bagagem que eu adquiri como secretário e vice-presidente, isso me permite andar um pouco mais rápido, né? Então eu tenho feito o nosso papel aí de representar a classe no interior do estado. Já na concepção da chapa, a qual nós formamos para ganhar a eleição, nós já nos preocupamos com isso, Dalbian, e colocamos lá 25 profissionais do interior para compor esse grupo de 54 membros que são os conselheiros. E também dentro dessa iniciativa de descentralização, o Cresce Mato Grosso, um projeto nosso, antigo, agora eu coloquei em prática, criou aqui o Conselho Consultivo Municipal. Esse Conselho Consultivo Municipal ele está presente em todos os municípios através dos corretores, dos profissionais, das empresas imobiliárias daquele próprio município. Então há uma identidade, há uma antecipação de problema, há uma clareza das demandas que o presidente do Cresce consegue combater os problemas que existem em cada município individualmente, através desse conselho composto por todos os profissionais daquele município, com um coordenador. Estamos inovando, inaugurando novas delegacias regionais, como é o caso de Campo Novo dos Parecis agora, do Parecis, que a gente esteve semana passada, e vamos trazer lá a delegacia regional para atender aquela região riquíssima, né? Que é Sapezal, Juína, Juara, Tangará da Serra, própria Campo Novo, né? Então há momentos aí bastante interessantes e necessários para que o Cresce se faça presente de maneira mais assertiva, compondo dentro do município a sua própria gestão em parceria com a sede aqui na capital, com o Cresce Mato Grosso. Agora, o senhor como presidente, quais são os planejamentos nesses próximos anos do senhor à frente? O que os corretores podem esperar? Política. Eu costumo falar desse tema, não estou falando da política apenas eleitoral, partidária, estou falando da política para a própria classe, né? Nós somos uma classe de profissionais que tem regulamentação em lei, uma lei federal, a Lei 6.530, que já anda bastante esquecida, muito antiga e tem que ser adaptada, tem que ser modernizada. E nesse entendimento, eu busquei junto ao COFES e consegui isso. Agora, dia 6, 7 e 8, eu estarei numa plenária nacional, 6, 7 e 8 de abril, agora desse mês, e serei nomeado como coordenador de assuntos legislativos do COFES, que é o Conselho Federal. Então, essa nomeação nossa para Mato Grosso é motivo de comemoração, porque se trata de política. E política se faz com políticos, Dalbian. Porque se a lei é federal, se ela carece de atualização, se ela carece de modernidade, por óbvio que nós vamos ter que manter um diálogo muito franco, muito aberto, com todos os nossos parlamentares, né? Principalmente os federais, mas claro, os estaduais também, porque é a base de cada estado, os prefeitos, né? Os vereadores também, são seres, são agentes políticos que com certeza serão nossos parceiros nessa atualização da Lei 6.530, que já está muito aquém da realidade. E quais são essas atualizações que precisam mudar? Por exemplo, o exercício ilegal da profissão. Hoje a pena é muito leve, né? A gente tem que transformar isso em crime. E eu digo isso porque talvez o crime que não tenha a presença de um revólver, de um fuzil, de uma arma, aparentemente não dá mídia, não dá, a pessoa não entende que também é grave. Mas pare e pensa, você tem seu sonho, você tem seus filhos, você guarda um dinheiro a vida inteira e você vai fazer a compra de um imóvel. E infelizmente você não se atentou como um ser humano normal, um brasileiro comum, né? E não pesquisou sobre a vida daquele profissional que se propôs a te atender. E talvez ele não seja corretor. E talvez ele pegue seu dinheiro, talvez eu digo entre aspas aqui, né? Mas é com muita frequência que isso ocorre. E todo o teu sonho, o sonho da sua família, dos seus filhos é levado com esse contraventor. Ele não pode ser chamado apenas de contraventor daqui para frente. Ele tem que ser chamado de criminoso. Porque isso é crime, né? É um crime absurdo, um crime que vai mexer com a vida de muitas pessoas. Então essa é uma mudança. A outra
é no sentido mais pedagógico, mais educacional. Tem várias, mas o que eu cito para você agora são essas duas. A questão da profissionalização, novos cursos, novos modelos de cursos para os novos corretores, corretores do futuro, aqueles corretores que carecem de mais tecnologia da comunicação, de mais entendimento sobre política da própria classe, política do setor imobiliário, corretores que estejam antenados institucionalmente, não apenas comercialmente, não apenas visando lucro, porque o nosso trabalho, repito, ele não é só para ganhar dinheiro, ele realiza o sonho das pessoas ou torna esses sonhos um pesadelo. Então a gente tem que estar preparado para poder entregar uma boa venda para as construtoras parceiras nossas, uma venda na linguagem popular, né, que a gente chama, que seja redonda e não quadrada, né? Então isso tudo faz parte desse novo momento, dessa concepção, dessa reescrita da Lei 6.530. Nós estamos em um estado muito rico, né, o estado do agro, um estado que gira o nosso país, não é mesmo? E como que anda essa fiscalização dessas fazendas? É muito dinheiro girando, e como que chega essa questão dos impostos, a questão de fiscalização de modo geral? Muitos fazendeiros reclamam da questão da legalização das terras, né, que é muito difícil eles tirarem. Como que está funcionando essas coisas agora com o senhor na presidência? É muito importante essa abertura, esse diálogo, né, Dalbian? É importante que o nosso público que assiste você aqui sejam bastante ligados ao agronegócio, que eu sei que esse é a mola propulsora de vocês aqui, né? É o carro-chefe. O exercício legal da profissão, ele não está apenas no espaço urbano, né? Eu devo dizer aqui que muito mais no rural. É muito difícil o combate ao exercício legal lá no campo, porque não há entendimento ainda. As pessoas, os próprios fazendeiros, os sojicultores, as pessoas que produzem da pecuária, ainda não têm um entendimento muito bacana sobre isso. E não se recorda de que para ele comprar com segurança, para que ele venda com segurança, ele tem que procurar profissionais habilitados, ele tem que buscar no site do Cresce lá se ele é inscrito, se ele está legalizado, justamente pela questão da responsabilidade daquele negócio. Ele, infelizmente, hoje, não estou menosprezando, obviamente, mas só estou puxando a fatia do mercado para quem deve ser, que é do corretor. Mas um capataz de fazenda hoje vende uma fazenda, um peão boiadeiro vende uma fazenda, um vendedor de casa veterinária vende uma fazenda, um agrônomo vende uma fazenda, um advogado vende uma fazenda. Isso está errado. Está errado. Por isso que há esse problema todo. O corretor de imóveis, através do órgão fiscalizador dele, ele vai acertar. Ele tem a obrigação de acertar. E se o negócio não for saudável, das duas uma. Ou ele não vai te vender, ou ele vai te vender com a sua concordância, com bastante clareza. Jamais um corretor inscrito venderá um gato falando que ele é lebre, né? Agora, o ilegal, ele está aí, ele está nessa questão de lucro para ele a qualquer preço, né? Não importa se vai destruir famílias, vai destruir investimentos, e o corretor de imóveis não, vamos ser responsáveis, temos que separar, né? O famoso picareta, que não é corretor, é injusto de falar, eu comprei com um corretor ilegal. Não existe corretor ilegal. Existe corretor e existe o ilegal, aquele aproveitador, né? Então nós temos que deixar isso muito claro. Tocar o coração aí do povo do agronegócio também, no quesito de pagamento de honorários. Às vezes encontram-se bons profissionais, mas como não há uma tabela mínima estabelecida por lei, né, há assim uma liberdade dentro desse entendimento comercial, alguns, infelizmente, dentro das cidades ou dentro do campo, procuram tentar diminuir o corretor, diminuir o percentual dele, achando que isso vai fazer diferença no capital, naquele dinheiro, naquela propriedade que ele está comprando. E não, pelo contrário. Isso, inclusive, essa campanha faz parte da nossa nova gestão aqui. Nós não estamos flertando mais, nós não estamos dialogando mais com empresas que não respeitam o valor mínimo de honorários que a gente entende que é digno. Né? Nós estamos sendo econômicos nas aparições ou nas falas dessas empresas construtoras ou até mesmo de fazendas, né? O presidente do Cresce hoje, ele tem que ser um militante, ele tem que ser um protetor da classe e óbvio que eu vou valorizar, né? A nossa diretoria toda vai valorizar aquelas empresas, aquelas pessoas que
pagam um valor justo, honesto, que seja 5% ou 6% no mínimo. Menos que isso não é interessante para a classe. Você acabou de dizer, Mato Grosso é um estado riquíssimo, há dinheiro para todo mundo. Aliás, eu costumo dizer, Dalbian, que falta gente aqui. Nós temos que organizar a vinda de pessoas para cá. Nós temos que estar preparado para essa migração gigantesca que obrigatoriamente vai ocorrer. Eu estive agora em Campo Novo do Parecis, se criou lá mais 500 mil de hectares para cultivo, com a terra dos indígenas. Hoje tem 500 mil. Então significa que é uma Campo Novo dentro de outra Campo Novo. E não tem gente para trabalhar. Eu peguei uma fala, o Sebrae tem que vir preparar a nossa mão de obra. Falei, mas e quem serão essas pessoas? Não temos pessoas. Se descobre isso, é muito dinheiro para poucas pessoas. E aí não tem como você trabalhar isso nas construtoras, você carece de mão de obra, há uma deficiência enorme nesse sentido. As construtoras, os prefeitos têm que pensar, repensar o espaço urbano, o espaço rural, criar novas alternativas de investimento para que esse dinheiro todo que se produz no campo seja deixado naquela cidade, seja deixado no nosso estado de Mato Grosso e não os nossos fazendeiros comprarem produtos lá no eixo Rio-São Paulo. Mas sim deixar em Mato Grosso. Mas para isso precisa de alternativas e para isso, para ter alternativas novas, você precisa, obviamente, de mão de obra. E não há mão de obra, não há gente. Vou te dar um dado interessante aqui. A Caixa Econômica Federal, no programa Casa Verde Amarela, que são juros subsidiados, né, a um custo menor, ela tem um critério hoje totalmente antiquado. Nós temos que dialogar sobre isso. O único critério que ela considera é o número de população. Isso nos estados normais, né, que não são tão ricos assim igual o estado de Mato Grosso, ok, vai bem. Mas dentro do estado de Mato Grosso não é possível que isso ocorra. Por exemplo, o Casa Verde Amarela faixa 2, que aqui hoje passa de R$200 mil o valor desse imóvel, a avaliação necessária para que ele possa fazer o financiamento. No interior, em Lucas do Rio Verde, em Campo Novo dos Parecis, em Campo Verde, em Sinop, em Sorriso, em Lucas, em Mutum, né, hoje não passa de R$156 mil. E aí você pergunta, mas por que não se constrói então R$156 mil, uma habitação digna? Mas e o terreno? Tem-se noção do preço do metro quadrado do terreno? Então a conta não fecha. Não tem como o construtor comprar uma área, fazer o projeto, desenvolver aquele projeto, construir aquilo, com muita dificuldade de mão de obra, repito, e não ter liquidez, não ter lucro. Ele não vai ter lucro. Então precisa ampliar esse percentual, precisa ampliar essa capacidade de financiamento, porque a capacidade já existe. As pessoas lá ganham muito bem. A grana é muito boa que se tem nesses municípios. Então a Caixa Econômica e os prefeitos e o governador do estado têm que tentar repensar isso juntamente com o Cresce, com os profissionais da área, para que sejam modificadas essas regras e de fato a gente possa ter habitações para essas pessoas que estão por vir para o nosso estado. Nós não temos habitações. Nem hotel para você ficar tem. Você vai numa feira agropecuária aí, você tem dificuldade. Você pega 3, 4 cidades, você não acha vaga no hotel, que eu passei por isso. E aí essas pessoas fazer o quê? Fazer alojamentos para se colocar famílias? Alojamento funciona bem para um profissional, talvez, para o chefe da família, mas para os filhos dele e para a esposa. E aí ele não fica aqui, ele vem para um alojamento, ele retorna. Eu vejo muitas construtoras aqui montando equipes gigantes de operários, de construtores, de pedreiros, só que as famílias não vêm junto. Elas ficam no Nordeste, ficam em São Paulo e aí eles retornam. Retornam após a obra e não fixa a residência em Mato Grosso e essa construtora tem que, todo tempo, todo ano, refazer essa equipe. Então isso tem que ser pensado, parceria público-privada seria o nome dessa mudança, no meu entendimento. Seria a doação dessas áreas por parte de alguns construtores, alguns loteadores e a Prefeitura e o Governo do Estado entrar com parte do subsídio, subsidiar esse custo e a Caixa Econômica continuar, né, com o entendimento de subsídio, porém com uma tabela de preço mais elevada para o estado de Mato Grosso ou para alguns municípios do estado de Mato Grosso. Como anda a valorização imobiliária do nosso estado? Eu gosto muito da praticidade, sabe, Dalbian? Eu vou citar aqui alguns exemplos, né, que a gente vive. Eu sou corretor de verdade, tenho imobiliária,
Tem um escritório imobiliário em Sinop, outro aqui em Cuiabá. E a minha imobiliária em Cuiabá fica no bairro Jardim Imperial, pertinho do Belvedere ali. Ali eu vi com os meus olhos, né, acompanhei um negócio agora, recentemente, no mês de dezembro do ano passado, para ser mais exato, onde 500 metros quadrados foi vendido para uma rede de drogaria por R$1.900.000. Olha, nós estamos falando, não estamos falando da Rubens de Mendonça aqui, da Avenida do CPA, estou falando da Avenida das Palmeiras, no Jardim Imperial. R$1.900.000, 500 metros quadrados. E tudo porque lá não é diferente de outros setores, outros locais da cidade, mas há um vetor de desenvolvimento muito forte. E isso se deve à visão estratégica de alguns políticos também. A Avenida das Torres proporcionou, por exemplo, esse grande boom, né, dessa região. E agora vem a Avenida Contorno Leste também, que é a maior avenida aí, projetada pela gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Olha, eu fico assim, querendo viver, querendo ter 20 anos de idade hoje, mas não tem jeito, né? Então a gente tem que tentar aproveitar o pouco do tempo que nos resta. Mas, para gerações futuras, isso vai ser uma loucura, né? Você pega uma avenida dessa, quantos empreendimentos vão surgir ao longo dela? O quanto vai ser mudada? Olha o quanto o mercado imobiliário está presente na vida das pessoas. Eu costumo dizer também que o mundo, né, é um grande imóvel, né? Cada pedacinho dele tem o seu valor agregado. É uma baita profissão, uma baita atividade que carece, obviamente, de organização, de atualização, carece de boas políticas, né? E carece caminhar sempre junto com as gestões públicas municipais. A valorização imobiliária aqui é uma loucura, né? Hoje você não encontra, em Juara, vai lançar agora um empreendimento, vou dar outra prática aí, o primeiro condomínio fechado lá, de alto padrão. É Juara, né? Que eu sou daqui de 79, não estou menosprezando Juara, mas Juara era pequenininha num contexto estadual, né? Quase que insignificante. Mas olha, são mais de 1.000 terrenos, tá? Em Primavera do Leste, outro exemplo prático, em novembro do ano passado vendeu-se, lá o Grupo Buriti vendeu 768 unidades em meio dia. Não precisou de um dia inteiro. Você está entendendo o que é isso? É gigante, né? O nosso potencial de crescimento, o dinheiro que se tem no estado do Mato Grosso é muito grande e nunca por menos de R$1.000, R$1.500 o metro quadrado. Então nós estamos falando aqui de muito dinheiro, muito potencial. O Mato Grosso é um estado abençoado, com certeza absoluta. Eu convivo com outros presidentes de creches, né, no país todo, né, através do COFES, né, onde a gente tem representação e assento, e Mato Grosso se destaca. Mato Grosso, nós temos que agradecer a Deus a oportunidade de morar nesse estado, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Contribuir com a sociedade, inclusive com boas práticas, né, bons costumes, proteger a sociedade, fiscalizar bem o corretor, acolher esse corretor e estar sempre juntos, eu não canso de me dizer, através do programa Corretor no Seu Bairro, por exemplo, Dalbian, estar sempre juntos com as gestões públicas municipais. Aqui em Cuiabá, nós inauguramos isso. E, por incrível que pareça, em 2 pedidos que nós fizemos ao prefeito aqui, nós fomos atendidos os 2. Lá no bairro Jardim Imperial, pelo fato de conviver, tinha uma praça abandonada já há muitos anos lá. E hoje essa praça está sendo revitalizada, colocada opções de lazer, equipamento de ginástica, diversão para os pets, para os animaizinhos das pessoas ali. E você, é tão simples, é simples, mas você não tem noção do quanto impacta na valorização ao redor, na valorização imobiliária. Então são pequenos gestos, pequenas ações que têm uma repercussão muito positiva. Aí você pega ao lado do SESI Parque mesmo, nós temos ali, através do seu João, através do João Filho também, alguns empreendimentos ali, um lançamento agora futuro também, de uma empresa de fora. Nós temos 180 milhões de VGV, valor geral de venda, em imóveis em 2 quadras. Olha quanto dinheiro em 2 quadras, né? Aí você vai ali ver com tristeza, cheio de buraco, mato, né, coisa mal cuidada. O corretor vai ali todo dia, ele leva o cliente dele ali para ver o imóvel. Seria tão bom se todo local que a gente passasse fosse bonito, agradável para o cliente, né? E de fato valorizasse aquele investimento dele. Então o corretor, quando eu falei de expertise, é isso. Ele vive o espaço urbano, ele anda muito, ele sabe onde está o problema.
Então o programa Corretor no Seu Bairro está atendendo essa expectativa. Eles estão fazendo pequenos vídeos, né, não para criticar o prefeito, de forma alguma, nem o prefeito, mas para ofertar ao prefeito e mostrar ao prefeito onde está o problema e perguntar se ele pode solucionar. E de fato, nós estamos sendo muito bem atendidos e vamos espalhar isso para outros municípios do estado de Mato Grosso, como já estamos fazendo através do Conselho Consultivo Municipal. O programa Corretor do Seu Bairro foi criação da gestão já do senhor? Gestão, nós criamos. Por curiosidade, por vivência, né? A gente costuma ser muito curioso e vamos enfeitando, vamos organizando e as ideias simples acabam tendo uma repercussão muito boa. E como que anda esse programa? Foi bem recebido pelos corretores? Sim, os corretores hoje já nos mandam vídeos, já temos aí uma coletânea de vídeos para mandar ao prefeito Manuel, ao prefeito de Sinop, ao prefeito de Lucas do Rio Verde. E essas prefeituras estão recebendo bem? Estão recebendo muito bem, muito bem. Até porque nossa toada não é de crítica, né, Dalbian? Nós não somos aquele, vou dar um exemplo aqui, aquele vereador maluquinho, né, que quer fazer oposição para crescer politicamente, porque nós não somos candidatos a nada, a gente é candidato a ser corretor. Nós somos corretores, nós somos homens e mulheres de negócio. Então, para nós, o que interessa, independentemente da bandeira partidária, é que a gestão vá bem, que a gestão nos atenda. E nesse quesito, o prefeito Manuel aqui foi o primeiro, como capital, né? Ainda bem que ele entendeu isso, a nos dar a mão, e hoje ele é um grande parceiro nosso aqui. E outros prefeitos estão seguindo esse exemplo, esse bom exemplo. Presidente, a gente pode ver que vocês precisam muito de políticas públicas, né? São necessárias para a questão de valorização, fiscalização e muito mais, né? Porque toda e qualquer obra envolvendo na cidade acaba valorizando determinados imóveis e colaborando com vocês, né, do CRES. Como que anda a representatividade de vocês dentro da política? Baixíssima, né? Nós não temos, assim, hoje um político, né, um deputado federal, um estadual, um vereador, um prefeito, que a gente possa chamar de nosso. A gente faz parcerias, eventualmente. Mas um militante da nossa classe ainda não existe. Mas o Sindicato dos Corretores já me procurou para isso. Até porque o CRES ele não pode assumir, por exemplo, um apoio público a um determinado candidato. Mas o sindicato da nossa categoria pode. E o sindicato vai fazer isso e vai nos chamar à responsabilidade e com certeza absoluta nós o atenderemos. Até porque a gente já assinou uma parceria com esse sindicato e nós teremos sim as indicações, as orientações desse sindicato para que a classe caminhe unida em torno de alguns nomes a fim de que a gente consiga sucesso desses políticos e eles possam continuar nos atendendo de maneira muito mais prestativa, muito mais produtiva e muito mais antenada com a realidade do nosso segmento. E nesse ano terá algum nome para representar o CRES? Com certeza absoluta. O sindicato está nesse momento discutindo essas possibilidades, tem me chamado, tem conversado e existe alguns nomes já em pauta. É claro que eu não posso adiantar aqui, porque esse é um papel do sindicato, mas nós estaremos seguindo a orientação, né, fidedigna do nosso sindicato. O nosso sindicato, o CRES é a nossa autarquia, é o serviço mais policialesco, mais de fiscalizar, mas o sindicato é aquele que afaga o corretor, que dá o carinho necessário, faz o assistencialismo e claro que a política partidária de representação está dentro do rol de trabalho, de atuação do sindicato. Perfeito, presidente. Agora aguardar então. Vai vir um nome forte aí. Se Deus quiser, vai vir e nós vamos ser vitoriosos, com certeza absoluta. E não só dentro do município de Cuiabá, estou falando do estado todo, né? Existe um projeto do sindicato futuro de colocação aí de um projeto partidário muito forte para eleger um número maior de vereadores, de prefeitos, de vice-prefeitos na próxima eleição, que sejam corretores de imóveis, que sejam donos de imobiliárias. Esse é o nosso grande objetivo. Nós vivemos um período conturbado, foi muito difícil para muitos setores, né? Como que foi para o setor de imóveis, essa questão dos corretores, como que eles passaram por esse período de pandemia? Acho que a parte mais difícil para nós, Dalbian, para dizer que não teve nada, né, foi a questão sanitária, né, do cuidado, né, de se organizar, de tentar não adquirir esse vírus, né, e perdemos alguns parceiros, essa foi a parte mais difícil, alguns companheiros, mas no geral, assim, em termos de mercado, né, a questão mercadológica, pelo contrário, a gente acabou até crescendo. Se descobriu outros produtos, né? Por exemplo, os sítios de recreio.
que vários tentam, aqui em Cuiabá mesmo, infelizmente, atropelaram o processo, alguns investidores aí não bem intencionados, né, contrariando toda a legislação municipal, ambiental e do próprio Cresce, se meteram a lançar empreendimentos à beira do rio Cochupó do Ouro e infelizmente causaram um impacto ambiental gigantesco e ainda reversível, mas que carece de vigilância. Mas em outros municípios, como Campo Novo do Parecis mesmo, Sorriso, já tem legislação própria para esse tipo de produto que as pessoas tanto buscam até esse momento. E na época da pandemia também, por conta da liberdade, de ter um espaço maior, sair de dentro do apartamento, né? Porque tinha aquela coisa de ficar recluso. Então se buscou e nasceram várias opções de produtos, a troca de imóveis. Ah, eu estava num apartamento, eu preciso ir para uma casa porque é maior. Então o mercado movimenta. Eu costumo falar sempre nas entregas de carteiras para novos corretores, como a gente teve agora semana passada, que o nosso mercado ele é infinito porque a pessoa nasce, precisa de imóvel, ela casa, precisa de imóvel, ela descasa, ela precisa de imóvel, ela quer mudar o estilo de vida, ela precisa de um imóvel, se ela falecer, vai ter que fazer um inventário, a partilha de bens envolve imóveis. Então é um mercado infinito, né? Alguns até dizem que o primeiro corretor que se tem notícia é o que vendeu o túmulo de Jesus Cristo, né? Diz que foi comercializado, ele não foi doado, né? Então ali, com certeza, foi feita uma corretagem de valores ali. Então a presença do corretor, ela é sempre muito ativa e esteve durante a pandemia muito ativo também e nós não acumulamos prejuízos. Para a construção civil, houve sim significativos prejuízos no sentido de parar em projetos, né? Então, equipes foram desfeitas, vão ter que montar novamente, mas para a ponta, para nós corretores e imobiliários que vendemos produtos depois de acabados, né, de prontos, não teve tanto prejuízo não. O mercado de terceiro foi muito ativo. Em Cuiabá, para você ter uma ideia, nós temos aqui como medir, né, através da emissão da taxa do ITBI, os imóveis de terceiros que foram comercializados. Acredita, vendeu-se 1,4 bilhão de reais o ano passado, só dentro do município de Cuiabá. Os outros municípios também devem ter batido recordes, né? Só que eles não têm essa organização que a capital tem em termos de emissão de taxa para acompanhar esses valores com exatidão. Aqui em Cuiabá tem já de algum tempo e a gente acompanha isso de perto. E aí deve ter vendido de lançamento imobiliário próximo disso também. Então nós estamos falando aí de uma venda de mais de 2 bilhões só dentro da capital. Então imagina, né? Prejuízo a gente não teve. Teve alguns contratempos, o Cresce na gestão passada não entendeu bem a pandemia, o antigo gestor, mas nós dialogamos com os prefeitos, o prefeito Emanuel especialmente aqui, nos deu todo o apoio necessário e nós não precisamos nem mesmo fechar as nossas empresas. A gente fez um acordo, tomou cuidado com a questão sanitária e tocamos a nossa vida de maneira bem tranquila. Presidente, o senhor está agora aproximadamente 100 dias... Se aproximando. Se aproximando a 100 dias de gestão à frente como presidente do Cresce. Como que o senhor avalia esse tempo já? Olha, de maneira muito cuidadosa, eu digo que a minha avaliação não está no sentido da própria gestão em si. A gestão em si é o corretor que vai falar, é o corretor que sente, ele já está falando, já está sentindo, já está se pronunciando, está mais altivo, né? Mais receptivo à informação. Mas eu digo assim que a principal mudança que ainda carece de estabelecer com mais força é a questão comunicativa com o corretor com a sua instituição. Lá dentro, o corretor não tenha dúvida, as imobiliárias não tenham dúvida que nós faremos a grande gestão, a melhor gestão dos últimos anos. Não será a melhor do futuro, espero que não. Espero que futuros gestores sejam melhores do que nós, né? Mas nesse momento, não tenho dúvida do nosso compromisso de fazer sempre o melhor. O que precisa evoluir, o que precisa melhorar, talvez seja o diálogo mais próximo do corretor com a instituição. Eu costumo sempre falar também, não adianta o corretor, a imobiliária, pensar só em dinheiro. Não há apenas uma relação comercial entre você e seu cliente. Tem que haver muito mais que isso. E para que isso ocorra de maneira mais salutar, é necessário que esse corretor esteja mais atento
ao que o conselho dele, o Cresce, fala com ele, fala dele, fala do mercado, fala para o mercado, para que ele possa se profissionalizar e se atualizar cada vez mais. Essa, portanto, é minha avaliação e meu pedido, ao mesmo tempo, para que o corretor fique mais próximo da instituição Cresce, porque pode confiar, nós faremos uma gestão muito eficiente, muito boa, muito clara, com atendimento de excelência lá dentro do Cresce, com um Cresce mais humano, mais atrativo para os profissionais. É o que nós estamos fazendo já, e já caminhamos 13 municípios, como eu te disse, depois da eleição. Poderia não andar, poderia ficar aqui acomodado, já ganhei a eleição mesmo, né? Esse é o pensamento, mas não é o meu sentimento. O meu pensamento é de produção, de descentralizar. Eu falo para todos os corretores do estado, não falo só para Cuiabá. Então eu preciso mostrar que o Cresce ele é muito mais do que apenas fiscalizar. Ele está aí para acolher bem o corretor, mostrar para o corretor, dar eficiência para o corretor, educar melhor, dar mais informações, mais cursos, como é o caso agora com o Cresce São Paulo, num convênio que nós fechamos, com mais de 15 cursos na plataforma, entre eles a avaliação imobiliária, por exemplo, que é uma grande fatia do mercado. Então nós estamos sim caminhando a passos largos para chegar no final de 2024 com uma gestão muito, muito, muito boa mesmo. O senhor é um grande defensor da descentralização, né? Qual que é a importância do Cresce avançar para o interior de Mato Grosso? Eu digo que são as particularidades, né? O que um corretor de Lucas do Rio Verde, de Sinop, de Colniza, né? Enfim, né? Precisa é diferente do que um corretor de Cuiabá precisa. Há uma outra realidade. Cada pedacinho do estado de Mato Grosso tem uma realidade distinta, isso é fato. Então, assim, eu preciso dessa descentralização, eu preciso dar essa autonomia para as delegacias regionais para poder trabalhar de forma mais assertiva, usar bem o recurso que a gente tem, o recurso financeiro. Então, por exemplo, nessa toada, nesse entendimento, a gente criou lá o Conselho Consultivo Municipal, composto com assentos, né, de todas as imobiliárias que queiram, e com um coordenador. E junto um apoio jurídico do nosso pessoal do jurídico aqui para a formulação de documentos, de atas dessas reuniões, desses encontros. E isso aí vai ser enviado para o presidente e o presidente vai poder fazer uma gestão mais assertiva, mais eficiente, para que todos possam seguir bem no seu trabalho no dia a dia. Perfeito, presidente. Gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui no Diário da Redação. Deu para esclarecer muitas coisas para os corretores do estado de Mato Grosso. É muito bom ver que o senhor está aí para fazer a diferença para esse setor que precisa tanto. Certo? Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Convido você novamente a conhecer o nosso canal de streaming, que é o www.agroplus.tv, lá onde você tem acesso a todos os nossos programas na íntegra. Obrigado novamente, presidente. Você é muito bem-vindo aqui no Diário da Redação. Muito obrigado, e fica um convite aqui a você que tem um veio familiar no mercado imobiliário, através do Michel Libos, né, seu avô, para que você possa também se tornar, além de apresentador, bom apresentador, quem sabe um bom corretor também. Obrigado. Muito obrigado pela audiência. Obrigado a vocês e até a próxima.